Olá pessoal, vamos dar início então ao nosso módulo 5 a respeito do surgimento da agricultura. Nós vimos até aqui que o Homo sapiens ele evolui a partir dos ancestrais, do Heidelbergensis, do Homo Heidelbergensis, sai da África e migra mais para a Ásia e posteriormente retorna o caminho para Eurásia ou Europa, encontra o Neandertal e se estabelece então no mundo todo com a chegada nas Américas e na Oceania por volta de 14 mil anos atrás. Bom, essa incrível adaptação dos sapiens, principalmente a partir do controle do fogo, do surgimento da primeira tecnologia, isto é, o cozimento dos alimentos, esse ser humano moderno demonstra toda a sua grande capacidade de adaptação, principalmente em relação à alimentação e adaptação ao ambiente. Esse Homo sapiens, obviamente, é um onívoro, como muitos primatas também são, né? E a partir da última era do gelo, com o aquecimento global, o surgimento das grandes manadas de herbívoros e também com o surgimento de novas espécies de plantas, entre elas os ancestrais dos cereais que nós conhecemos hoje, né? Esse ser humano, a partir de um determinado momento, ele deixa de se tornar um caçador-coletor para viver numa espécie de sedentarismo, isto é, se estabelecendo por mais tempo num determinado lugar e utilizando de ferramentas que não vinha usando até então, né? Então surge a agricultura, né? E o domínio extremamente grande dessa espécie, tá? Há quem diga aí, nesse sentido, que foi uma época extremamente boa para o ser humano, porque a partir desses 14 mil, 15 mil anos depois do recrudescimento da última era glacial, o clima no ambiente terrestre ele se estabiliza, né? Aliás, eu indico aqui um documentário que eu assisti esse final de semana chamado Nosso Planeta, de David Attenborough, na Netflix. Nosso Planeta. Eu vou botar um nome aqui em cima para vocês darem uma olhada, tá? Então, a partir dessa estabilização do clima global, surge a agricultura e alguns dizem, né, que foi a mudança mais desastrosa na história da espécie e uma mudança que acabaria afetando aí não só os seres humanos, mas todo o planeta, né? Então, onde surge a agricultura? Tá? A agricultura acaba surgindo, deixa eu botar aqui um ponteiro, numa região restrita do planeta em termos de latitude, ao redor aqui, poucos graus acima e abaixo do Equador. E mais ou menos surge simultaneamente, com diferença de alguns poucos milhares de anos, o que isso na idade e em termos do surgimento do planeta e da evolução é muito pequeno, tá? Então, surge em regiões da China, com o painço, o milhete, o arroz, há cerca de 8 mil anos, na Índia e nessa pequena região aqui, que é conhecida, tem várias denominações, Oriente Próximo, Sudeste Asiático, Sudoeste Asiático, perdão,
o Levante, mas historicamente também é conhecido como o Crescente Fértil, regiões onde hoje situam-se o Irã, o Iraque, a Síria, Israel. Nessa região da África, também aqui surge o ancestral do trigo, da cevada. Na América, precisamente no México, surge o feijão e o milho, e na região andina, a batata e a quinoa, tá? Peru e Bolívia, e divisa aqui da Colômbia com o Equador, o algodão, o inhame. Então, por que se dá o surgimento nessa região? Provavelmente por condições climáticas, né? Então, voltamos aqui, ó, o trigo a 8.500 anos antes de Cristo, ou antes da Era Comum, o arroz a cerca de 7.500 anos antes da Era Comum, e o milho há cerca de 3.500 anos. Mas o que é interessante é que a agricultura surge em regiões específicas, com espécies de plantas diferentes, mas o homem nessas regiões deixa de ser um caçador-coletor e passa a ser um indivíduo sedentário, com algumas consequências, entre elas a diminuição da estatura, o aumento da população, e talvez essa seja digamos, um mote do que veio, por que o homem passou a ter necessidade de cultivar. Né? Esse cultivo também ele não surgiu de uma época para outra, e também isso deve ter evoluído, não é uma revolução, como em alguns livros, alguns autores citam, porque revolução indica uma mudança abrupta, uma quebra. Não é o que aconteceu. Obviamente que o homem conhecia que algumas sementes, se jogadas em um determinado momento, em algum canto, podiam dar origem a uma nova planta, semente essas que eles já faziam uso. Nós temos registros aí, na região onde hoje é a Jordânia, de cerca de 14.000, Jordânia que está aqui, ó, no mapa, cerca de 4.500 anos atrás, um protopão, um protoforno. Então vejam que o homem já conhecia. Então esse foi um processo que demorou aí pelo menos 1.000 a 3.000 anos até que diferentes plantas em diferentes locais passassem a serem cultivadas pelos seres humanos, né? Essa região do Oriente Próximo, chamado de Crescente Fértil, é uma região marcada por dois rios, o Eufrates e o Tigres, que se situa onde hoje é o Iraque. Nós temos aqui em bolinhas em marrom sítios urbanos mais antigos, e em bolinhas pretas cidades modernas. Então nós temos aqui Bagdá, no Iraque, Damasco, né, na Síria, o Líbano, Erbil aqui, o Irã, o próprio Egito, Cairo, né, cidades da Turquia, Ankara, capital turca. Então esse é chamado de Crescente Fértil, é essa região aqui. Nessa região é que surge o acorn, que é o ancestral do milho, né? Então existem três teorias frequentemente colocadas a respeito da origem desse chamado período neolítico, né? O período que
vem aí de 10 mil, cerca de 12 mil, 14 mil anos atrás. Há quem diga que ela se desenvolveu quase imperceptivelmente, como uma sequência natural de mudanças, a partir do final da era paleolítica, a partir de um aumento da capacidade cognitiva do ser humano, a partir das mudanças climáticas, com o fim da era do gelo, e a partir de um determinado momento em que o homem deixa de ser um caçador-coletor e passa a ter uma vida mais sedentária, não só com o cultivo e o manejo, vamos dizer assim, ainda não é um cultivo como a gente... Eles falam em cultivo, a gente logo pensa hoje como é um cultivo, né? Não, é alguma coisa muito parecida com o manejo daquelas espécies que ali estavam nessas regiões que nós comentamos, né? No México, nos Andes peruano e boliviano, com o milho, a batata, o crescente fértil com o trigo, a cevada, o centeio, né? E na Índia e na China, com o arroz, com o palhinço, com o sorgo, né? Então isso se deu a partir do final dessa era paleolítica aí. Ou uma segunda hipótese, houve um aumento na necessidade de abastecimento de alimentos devido a uma explosão da população. Mas essa explosão da população, digamos, é a história do ovo da galinha, quem veio primeiro. A explosão da população veio primeiro e daí a necessidade de explorar melhor os recursos naturais na busca de alimentos, ou foi essa oferta de alimentos maior, tanto de espécies vegetais quanto de espécies animais, com a domesticação principalmente de ovinos e caprinos, né? E talvez algumas aves, né? Quem veio primeiro? Então isso ainda é uma situação que ainda está para se resolver, né? Para ver qual que é válida, né? A explosão da população é que levou ao aumento da produção de alimentos, ou foi a produção de alimentos que levou a um aumento da população? E uma terceira hipótese, mudanças nas condições climáticas favoráveis à agricultura, como eu já citei, com a estabilização do clima terrestre a partir da última era do gelo. Posso afirmar para vocês que certamente a terceira hipótese leva à segunda hipótese, e que isso tudo também ocorreu de maneira gradativa. Então, as três teorias, não existe uma teoria certa, essas três teorias, elas sustentam evidências arqueológicas e dedutivas do que foi possível encontrar até aqui, né? Eu vou dar um exemplo aqui da nossa... Vocês veem aí o mapa da América Central e do Sul, né? Com regiões onde temos aí difusão de culturas, de plantas a partir de 6 mil anos antes do presente, né? E regiões aqui no Uruguai, muito próximo ao Rio Grande do Sul, de 4 mil anos antes do presente, né? Na Amazônia aqui também surge. Então nós temos o surgimento do milho, que o milho desce, migra para a região da América Latina. Aqui já havia o cultivo da batata. Hoje temos aí mais, nos Andes aqui tem cerca de 3 mil espécies de batatas diferentes. E no Brasil, na região amazônica e no litoral, com a mandioca. Nós vamos ter uma aula específica sobre mandioca e milho, tá? Mas nessas regiões aqui, não é bem principalmente na região amazônica, com a mandioca, não é bem uma agricultura nos moldes
que a gente viu lá surgir há cerca de 10 mil anos no Crescente Fértil. Aqui mais é um manejo sustentável disso da exploração da mandioca. Então, temos aqui uma tabela com alguns dados de regiões e datas de aparecimento dessas plantas, e aqui a datação é antes do presente. Tá? Então, no sudoeste asiático, que é aquela região do Crescente Fértil, há cerca de 11.500 anos surgem as plantas e os animais. Quais são as plantas aí no sudoeste asiático? O ancestral do milho, chamado de acorn, a cevada, a aveia, e animais, principalmente os caprinos e ovinos e aves. Na China, há cerca de 10 mil anos atrás, o milhete e o arroz há cerca de 7 mil anos. No México, o milho com 9 mil anos atrás. Na América do Sul, plantas, quais são? Batata doce, mandioca principalmente, e animais. Quais animais da América do Sul que acabaram sendo domesticados? Lhama e alpaca. Não há nenhum outro animal de origem nativa sul-americana que não sejam esses dois. Na Nova Guiné, plantas há cerca de 7 mil anos. No sul da Ásia, plantas, arroz, milhete, né? E animais, frango, porco. Na África, plantas ao redor de 5 mil anos, especificamente aí na África o inhame, né? Alguns animais na África são também aves. Não há um herbívoro africano que tenha sido domesticado, né? Isso aí é interessante, depois a gente vai ver algumas teorias. E na América do Norte, plantas também um pouco do milho. Né? Saindo um pouco das plantas e vindo para animais, é interessante porque eu vou colocar no Moodle um artigo do Jared Diamond. O Diamond escreveu um livro chamado Germes, Aço e Armas, e onde ele desenvolve uma teoria a respeito de por que hoje se fala praticamente em mais de 80% do mundo línguas indo-europeias. Por que a gente não fala, sei lá, a língua da África, alguma língua africana, e se fala uma linguagem indo-europeia? Por que há essa dominância? E também por que alguns animais foram capazes de serem domesticados e outros não? Se a razão está no animal ou se a razão está no ser humano que ali vivia. Então nós temos aqui o cavalo e a zebra. O cavalo foi domesticado, a zebra não foi domesticada. O carneiro e o carneiro norte-americano aí de chifre. Esse foi domesticado, esse não foi. A cabra, de mesma maneira. A amêndoa e o carvalho. A amêndoa foi domesticada, o carvalho não foi. A vaca e o búfalo. A vaca foi domesticada e o búfalo não. A rena e o alce. A rena foi domesticada e o alce não foi domesticado. Então, o que levou, por que nós temos aí ao redor de 140 e tantas espécies animais que poderiam ser domesticadas? Isso está no livro do Diamond. Mas, no entanto, se eu não me engano, acho que são 13 ou 14 apenas espécies que foram domesticadas, e obviamente depois começam a variar as raças dentro das espécies, né? Então tem diversas raças de ovelha, diversas raças de cabra, etc., mas está dentro do... Então tem um artigo dele na Nature de 2002 que faz uma bela revisão em cima disso. E ele também cita a mesma coisa com os animais em relação aos centros antigos e modernos de agricultura. Tá? Então, em laranja, mais escuro aqui, são centros de origem de produção de alimentos
e no laranja ou no amarelo mais claro, as áreas de agricultura mais produtivas do mundo moderno. Então, o que a gente vê é que não há coincidência dessas áreas. Não há sobreposição. A razão é que a agricultura surgiu em áreas aptas para plantas e animais selvagens. E a partir do momento em que o ser humano começa a interferir, domesticar algumas dessas plantas, alguns desses animais, por conta de razões tanto intrínsecas aos animais, quanto também de disponibilidade e de facilidade, né, é que nós vemos que hoje os grandes centros produtivos de alimentos não são os centros de onde vieram essas regiões. Né? Então, nós temos aqui a Mesoamérica, a região andina e amazônica, regiões da África, o próprio crescente fértil. O crescente fértil hoje é um deserto. Né? E por quê? Porque a superexploração desse nosso humano antigo, né, com o consumo, não havendo rotação de cultura, não havendo uso do solo, irrigação, o corte de árvores e de vegetação para a produção de lenha, para combustível para o fogo, para a produção de habitação. Então, hoje, essa região onde nós estudamos, que é modelo de origem da agricultura, hoje é uma região imprestável para a agricultura. Nós temos 2 centros aqui em que há uma certa zona de sobreposição. Na China, na região do arroz, e aqui na região do leste dos Estados Unidos. E uma outra situação, também colocada pelo Diamond, são os eixos, né, de orientação continental. Então, nós temos na África, o maior eixo ele é norte-sul, nas Américas ele é norte-sul, mas na Eurásia, né, na Europa e na Ásia, ele é no sentido leste-oeste. Né? E a disseminação da produção de alimentos tendeu a ocorrer rapidamente e maior eficácia na região leste-oeste. Por quê? Porque não há alteração de latitude, não há uma grande alteração climática aqui, então a questão da adaptação de plantas e animais no eixo leste-oeste acaba sendo favorecido. Né? Então, essa também é uma das razões, né, de que nós temos hoje toda uma cultura mundial baseada na cultura euroasiática. Né? Obviamente que hoje, com a globalização e etc., nós podemos reverter um pouco essa questão cultural e trazer para mais perto de nós, mais da cultura africana, mais da cultura sul-americana, mas queira ou não queira, historicamente o domínio é euroasiático, muito devido a essa questão geográfica desse grande eixo leste-oeste, e aqui as adaptações de plantas e animais foi facilitada por conta desse eixo. Eu trago aqui um exemplo do centro de domesticação, de origem do milho pelas Américas e pelo mundo. Né? Então, o centro de domesticação, aqui a gente precisa parar um pouco para dar uma olhada. Então, primeiro que a gente vê aqui como pano de fundo é um mapa, né, América do Norte, América Central, América do Sul, e a ponta da Europa aqui, com Itália, Península Ibérica, com Portugal, Espanha, as Ilhas Britânicas, e algumas datas negativas são antes do presente, datas positivas, perdão, são antes de Cristo, antes da Era Comum, e datas positivas após a Era Comum.
Então, a região, o centro de domesticação do milho é aqui na região mexicana, há cerca de 8.700 anos antes da Era Comum, né? Então, isso daí, cerca de 10.700 anos atrás, e regiões aí, cerca de 9.300 anos atrás. Daqui o milho migra cerca de 2.100 anos antes da Era Comum para a região mais ao norte dos Estados Unidos, há duas rotas de migração, e o que mais nos interessa é a rota de migração para o sul do continente americano, especificamente para a América do Sul. Então vejo que ele surge aqui em diversas datas, essa migração, e ele chega à região do sul do Brasil, até aqui, beirando, provavelmente aqui a gente tem aqui a região da Recôncavo Baiano, né, e o centro-oeste, e ele chega até essas regiões aqui, há cerca de 6.700 anos atrás. E só há migração para o continente europeu, obviamente, depois da chegada dos europeus, com a chegada do Colombo. Mas o milho, ele surge a partir de uma espécie nativa chamada de teossinto. Teossinto é essa planta aqui um ramo axilar, e dava uma pequena espigazinha de 8 grãos. Né? Aqui esse teossinto foi extinto, e hoje, depois com cruzamentos, etc., se chegou aí digamos, reconstituir essa espécie. Isso é muito interessante, a história do milho. Nós vamos ter um momento aí que eu vou poder esmiuçar um pouco melhor a questão do milho. Né? Então, o que dá para ver aqui é que a questão do surgimento da agricultura, eu diria da domesticação, tanto de plantas quanto de animais, nós já vimos que ela não ocorreu num único lugar. Ela ocorreu numa região do globo, num eixo leste-oeste, na China, na Índia, no Crescente Fértil, no México, e depois migra para a região andina, né, com o surgimento da batata. Evoluiu, então, em locais diferentes, em velocidades diferentes e com produtos diferentes. Né? E aí aqui há uma linha do tempo com o chamado Holoceno, que é o período geológico que nós vivemos, que surge aí a partir de 12.000 a 11.500 anos antes do presente, com alguns períodos, e esse período chamado aqui o período neolítico pré-cerâmico. Então aqui surge, aqui no período natufiano, o homem era um caçador, ele era adaptado a essa vida selvagem, vivia em harmonia e não havia necessidade de modificar o ambiente. A partir de um determinado momento, o homem passa a domesticar animais e plantas e com isso interferir na evolução desses animais e dessas plantas. Então, a evolução desses animais e dessas plantas passa a ser também consequência da ação humana. Então, deixa de ser natural e passa a ser natural do ponto de vista da sequência de fatores, mas surge um interferente, que é o ser humano. Então, o ser humano passa a interferir na evolução dessa espécie. E é isso quando se falava lá de que o surgimento dessa domesticação de plantas e animais, o surgimento da agricultura como um todo, seja cultivo de plantas, seja a criação de animais, muda drasticamente, e eu diria que
sem volta, um caminho sem volta, né, a partir desse momento que o homem passa a fazer isso. Então aqui surge a utilização talvez do leite, né, com a ordenha de alguns animais, as aclimatações, o surgimento da agricultura no Levante, começa a haver um aumento das vilas, domesticação de animais e a caça também, então um suplemento adicional de carne e para isso, e também digamos assim, um pastoreio nômade, que é um pouco mais assemelhado com a história do caçador-coletor. Mas uma coisa interessante dessa mudança do caçador-coletor para o homem que cultiva, e ele interfere na obtenção daquele animal, daquela planta, é que surge daí o princípio da propriedade, o princípio onde começa a subverter a história que nós falávamos lá do altruísmo e da benevolência do ser humano. Enquanto eu sou um caçador-coletor, eu vou lá coletar uma planta, caçar um animal que não tem dono, certo? Quem chega primeiro se apodera daquilo, divide com os seus. Agora, se eu tenho um determinado animal, eu cuido dele, eu que participei, eu que promovo o cruzamento para gerar filhotes, eu que alimento aquele filhote e passo a obter leite daquele animal, o homem passou a ter sentimento de propriedade, né? Então vejam que surge daí, a partir do momento que surge a propriedade, surge também noções do que é direito, de legislação, se aquilo é meu por direito. E aí começam a surgir as tábuas, né? Aí já estamos falando um pouco mais para frente, com a civilização suméria, babilônica, surge aí a civilização egípcia, onde nós temos hoje nos museus tábuas, né? O Código de Hammurabi, que se encontra lá no Museu do Louvre, né? Tábuas onde e aí já surge também a escrita, né? E isso é extremamente interessante, porque a escrita também surge em razão dos alimentos, porque a partir do momento em que há esse cultivo e esse excedente de colheita, há necessidade de guardar isso em um determinado local. Então começa a haver a divisão de tarefas. O responsável pela colheita, o responsável pelo armazenamento, e a hora aquele que lá armazena, chega um determinado momento que ele precisa ter um controle daquilo. Então surge a escrita cuneiforme, feita em tábuas de argila e com só marcações de linhas. Então foram os alimentos que deram origem à escrita. E a partir do momento em que precisava ter noção de quantidade, surge a matemática também junto com a escrita. Então foram os alimentos os responsáveis pelo surgimento da escrita e da matemática, né? E aí aqui a gente tem um último mapa sobre a cronologia da disseminação de domesticação de alguns animais a partir do crescente fértil e da região aqui do norte da África. Então, é sempre antes do presente, 8.500 anos, e esses animais, então, cabra, o porco, a ovelha e os bovinos migram para o continente europeu em diferentes datas, a data mais recente chegando nas Ilhas Britânicas, né? São tabuletas de escrita cuneiforme feitas em placas de argila, e aqui no caso registra a distribuição de cerveja, tá? Nós vamos ter também um módulo aí falando sobre a história da cerveja e da história do pão.
Então vejam que é a partir da agricultura, é a partir do desenvolvimento da escrita, do desenvolvimento da matemática, da noção do que é de direito, surgem as primeiras civilizações. Então, o ser humano, então, agora passa a constituir o que a gente chama de humanidade, né? A partir dessa convivência já em grandes centros. Tá? Então, o fato é que nós ainda não temos uma boa compreensão sobre o que de fato deu origem à agricultura, né? O como e o porquê dessa transição do paleolítico para o neolítico, e é uma das questões mais intrigantes. Não há uma única teoria aceita, há uma série de ideias e sugestões. É claro que existem evidências e se parte aí a partir delas para tentar explicar. Eu vou deixar aqui algumas questões que ainda precisam ser melhor estudadas, e quem sabe não é um de vocês que pode ter um futuro acadêmico aí e se debruçar sobre algumas dessas questões que eu vou colocar aqui, né? O que de fato determinou que surgissem, aparecessem os primeiros agricultores, né? O que torna esses centros de origem, o México, a região do Peru e da Bolívia, a China, a Índia, como lugares especiais para o surgimento? Foi só climático? Tem a questão do aparecimento do homem, né? Por que os humanos domesticam plantas e animais até hoje, né? Nós já estamos domesticando peixes hoje em dia, né? E por que alguns foram selecionados para serem manipulados e outros não, né? Por que nós não vamos ao supermercado e compramos uma gazela de granja, uma carne de gazela de granja? Não, nós compramos carne suína, nós compramos carne ovina, carne caprina, carne bovina, as aves, né? O frango, o peru, aliás o peru é americano, né? Então, esse processo ele é unicamente determinado pela biologia das espécies, ou ele tem um determinismo geográfico, ou ele também está determinado pelo homem. O que a gente pode dizer a respeito desse tempo que leva? Quanto tempo leva a domesticar? Como o tempo desse processo se relaciona com os desenvolvimentos, como o sedentarismo, o crescimento populacional e a desigualdade social? A desigualdade social surge com a agricultura, com o surgimento do cultivo, quando o homem passa a ter propriedade sobre a natureza. Então vejam que o quão profundo foi a mudança causada pela agricultura, né? Como é que essa agricultura se espalha diferentemente, né? E essa propagação, será que conta alguma coisa sobre a sua própria origem? O que se espalhou? Foram as pessoas ou foram as coisas, né? Então, como que se pode explicar melhor as origens da agricultura? Mas o que de fato acontece é que nós temos um período aí que mudou drasticamente a história da humanidade e a história do planeta, e ainda vem mudando, né? Mas ainda há tempo de salvar o planeta da grande agricultura, da monocultura, né? A monocultura destrói áreas enormes, mas ao mesmo tempo tem alimentado 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas pelo mundo afora, né? Os sapiens hoje é a espécie em maior número no planeta e que, sem sombra de dúvida, consome os seus recursos naturais. No próximo módulo nós vamos falar sobre essas primeiras civilizações, suméria e egípcia, e o que elas trouxeram de avanço no surgimento de alimentos processados, como o pão e como a cerveja. O homem deixa de se alimentar, de subsistir de alimentos retirados diretamente da natureza e passa a manipular esse alimento para essas plantas, esses animais, para a produção de um alimento. Então surge o queijo,
surge o leite fermentado e surgem aí os cereais fermentados, seja na forma de uma bebida, cerveja, ou numa forma sólida como o pão, que é o nosso próximo bloco. Tenham uma boa semana e cuidem-se, porque a pandemia está aí. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço.